todas, né? Estão dando início ao nosso penúltimo encontro do primeiro seminário de formação sindical do Sindipampa. Eu agradeço o Rafael, da Costa Campus, que aceitou o convite de conversar conosco sobre o ensino remoto na universidade pública, entre a desadaptação e a precarização da educação. E ao colega Felipe Tur, que fará a mediação de hoje. Então, o Felipe, ele é mestre em Políticas Públicas e Gestão Educacional pela Universidade Federal de Santa Maria, é servidor público federal desde 1990, e na Unipampa está conosco desde 2017. É assistente em administração e atua no setor de compras do campus de Itaqui. Então, após essa sucinta apresentação, eu vou passar a palavra ao Felipe para fazer a apresentação do Rafael e seguir com a mediação do encontro de hoje. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação participar e receber o professor, então, Rafael da Costa Campus, né, que é presidente da seção sindical dos docentes da Unipampa e também professor adjunto do curso de História da Unipampa. O professor Rafael da Costa Campus realizou o seu curso de doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado também nesta mesma área. Então, ao acompanhar, assim, pelo menos previamente, o currículo Lattes, né, eu verifiquei e achei muito interessante em nível cultural, assim, a produção do professor Rafael em nível de história e de história antiga, história clássica, e muito curioso, assim, até artigos publicados e tal. Eu dei uma pesquisada, né, para poder participar hoje da discussão também. Mas o meu interesse maior é trazer, apresentar as questões que os colegas trouxerem, né, que todos trouxerem sobre o tema, então, que o professor Rafael vai abordar especificamente, e que é o ensino remoto na universidade pública, entre a desadaptação e a precarização da educação. É um tema que diz respeito à Unipampa como um todo, a docentes, técnicos administrativos e discentes, e a educação como um todo, né? No próprio curso de mestrado na UFSM que eu desenvolvi, não deixa de ser um tema também discutido, debatido, porque é na área de educação que eu fiz o mestrado. Então, eu estou bastante curioso também pela exposição, né, que o professor Rafael vai trazer para nós aí. É uma satisfação recebê-lo. Já passo a palavra para o professor Rafael. Bom, boa tarde a todos. Acho que vocês conseguem me ouvir, não sei como é que está aqui esse microfone. Está bom, bom. Tá, legal. Bom, como o Felipe colocou muito bem, né, a minha formação acadêmica de pesquisa, né, na área de história antiga é um pouco distante dos debates sindicais, né, e aparentemente um pouco longe na minha área de formação do que pretendemos debater hoje à tarde, que é basicamente o ensino remoto e fazer uma ponte com a ideia do trabalho remoto, não só com os docentes, mas conosco, como servidores públicos de uma maneira geral, né? Então, para começo de conversa, a minha exposição ela vai ser baseada em algumas análises que foram colocadas que fazem parte do debate de categoria do GT de Educação do ANDES, do Sindicato Nacional, e foram sintetizadas num primeiro momento com relação ao ensino remoto e à pandemia, numa cartilha que foi publicada em setembro do ano passado. Tá? No final da exposição eu vou deixar os links, tal. Mas todos se encontram no site do ANDES, né, andes.org, e tem debatido desde então os problemas que envolvem o ensino remoto, a pandemia, toda essa conjuntura que nós aqui já conhecemos muito bem e que tem gerado os debates que eu pude acompanhar, em alguma medida, nos últimos dias dentro do canal. Nesse sentido, a primeira ponte que eu faço é com a apresentação que foi feita pelo colega Gibran, né, se não estou enganado, há já faz um mês, ou 2 semanas atrás. Enfim, em que ele abriu a exposição debatendo a categoria do tempo, né? O tempo, o capital, a relação do tempo e trabalho no capitalismo, e vou chegar lá para a gente fazer uma análise de conjuntura em que nos aproximemos, tá? Mas,
inicialmente, o que eu pretendo fazer é elaborar um pouco essa ideia do ensino remoto, né? O que, afinal de contas, está sendo o ensino remoto? Quais são as polêmicas que envolvem essa ideia de ensino remoto e como isso tem impactado o trabalho docente, tá? Para tanto, e aí eu vou usar a própria pedagogia do ensino remoto nesse momento aqui, e vou abrir uma apresentação, né? Exatamente como eu faço com as minhas aulas no ensino remoto. Então a gente pode começar por aí. A primeira coisa é a gente fazer a diferenciação entre educação e ensino à distância. Então a gente foi pego de surpresa com a pandemia, com essa mudança repentina em alguns hábitos e também mudanças na maneira como nós desenvolvemos o ensino-aprendizagem. E aí, no começo da pandemia, por volta de março, abril, quando nós tivemos essa transição que eu vou analisar como atrapalhada para ensino remoto, muito se falou de educação à distância, ensino remoto, havia uma confusão sobre o que é um, o que é outro, e começou-se a misturar as coisas, né? E aí, para começo de conversa, valendo-me das análises do próprio Sindicato Nacional, há uma diferenciação que é feita, né, sobre essa premissa de educação e ensino à distância. Então, para começo de conversa, o que é educação à distância e o que é ensino à distância? Ou, melhor, o que se chama de educação à distância é de fato educação à distância ou é apenas ensino à distância? Para o Andes, todo o processo de criação e de difusão de cursos de, entre aspas, educação à distância, eles fazem parte de um movimento mais amplo, atrelado a interesses das organizações financeiras mundiais, de fornecimento de especialização, principalmente para os países em desenvolvimento, de maneira flexível e a toque de caixa. Então, se trata de popularizar um processo de formação de contingentes populacionais a partir de metodologias e mecanismos que valorizam muito mais a quantidade e o prazo exíguo de qualificação do que a qualidade desse processo de qualificação. E o Andes é categórico em dizer que o que nós observamos proliferar em termos de faculdades, de cursos, que surgiram principalmente nas últimas 2 décadas, não é educação à distância, mas sim ensino à distância. Porque se entende por educação, e o conceito de educação, ele, nesse caso, está fortemente vinculado às premissas do Paulo Freire, né, as premissas freirianas de educação, que a educação, ela demanda uma série de dimensões formativas essenciais. E uma delas é a produção crítica e criativa do conhecimento. Então, esse é o primeiro senão que nós vemos, por exemplo, nos moldes, nos projetos pedagógicos de cursos de formação feitos à distância, tá? Da mesma forma, uma concepção de educação socio-referenciada, que constrói, que permite a construção cidadã do indivíduo, ela parte também da premissa em que existe uma vivência que possibilita o diálogo entre o educador e o educando, assim como uma interlocução entre diferentes áreas do conhecimento. Ora, se a gente sabe dos problemas que existem no ensino presencial, que existem no ensino presencial, para que essa vivência possibilite um diálogo construtivo entre o professor e o aluno, imagina como isso se dá num processo formativo à distância, onde essa dimensão do diálogo, né, esse momento compartilhado de construção do conhecimento, ele inexiste, ou não existe nos mesmos moldes como somente o ensino presencial poderia fornecer em termos ideais. E por último, nós entendemos por educação, além da dimensão formativa essencial, da vivência necessária, também a necessidade de um espaço e da socialização, da experimentação, da pesquisa e da extensão, que formam um tripé ensino, pesquisa e extensão dentro da universidade, sobretudo. Então, nós precisamos ter, para um verdadeiro processo educativo, a experimentação da pesquisa, da extensão, a monitoria e outras ações político-pedagógicas que existem no ambiente universitário presencial,
que só são possíveis, naturalmente, na modalidade presencial. Então, dessa forma, o que é necessário a gente, de antemão, deixar bastante claro é que o que nós vivenciamos nos projetos de educação à distância, entre aspas, de fato não são educação, mas são ensino à distância. Porque no ensino à distância, né, ou seja, a sigla EAD, na verdade, deve ser entendida como ensino à distância, essas outras dimensões formativas de um processo de construção do conhecimento criativo, crítico, baseados, amparados, por exemplo, na literatura pedagógica freiriana, eles ou inexistem, ou são extremamente enviesados. Tá? E aí, o que nós defendemos é que, de fato, nós temos um ensino à distância no Brasil que, além de não contemplar essas dimensões, essa vivência e essa experimentação, também é, por demandas de otimização do lucro e do tempo do capital, um EAD, um ensino à distância precarizado, porque ele é, na falta de um termo melhor, pasteurizado, de forma a valorizar uma rápida formação, superficial na maior parte das vezes, né? E também precarizador do processo educativo, tanto para o educando, quanto para o educador. E aí entra a primeira crítica do ensino à distância, que nós temos que fazer antes mesmo do período da pandemia. Essa proliferação de cursos à distância, sobretudo faculdades particulares, né, que montam uma estrutura mínima de computadores, de salas com computadores, ou uma sala com um monitor, uma televisão, e um tutor que geralmente recebe, às vezes, os alunos para eventuais trocas de dúvida, demonstram como esse ambiente que deveria ser de educação, de experimentação, de vivência, ele se precariza em prol da maximização do processo formativo, de um processo que não pensa na qualidade do ensino, aliás, do próprio ensino e da educação, mas sim em complementação de etapas, né, de fornecimento de conteúdo e formação de um graduado, de um egresso que vai dominar de forma superficial, na maior parte das vezes, determinados conteúdos que vão aferir a sua capacitação técnica, entre aspas, para exercer uma profissão. E aí nós percebemos alguns problemas, né? Se nós temos um EAD, um ensino à distância precarizado e precarizador do processo educativo, nós podemos observar que, em primeiro lugar, esse ambiente de ensino à distância, ele peca por uma falta de autonomia e de capacidade e possibilidade do discente acompanhar o ensino. Primeiro, isso se dá pelo fato de que há uma ilusão de que o ensino à distância, ele dá autonomia para o discente estudar quando quiser, da maneira como quiser, no tempo que quiser, e isso seria algo positivo por acompanhar, se adaptar às necessidades de cada indivíduo. Na verdade, nós temos que fazer uma análise crítica desse processo, considerando principalmente o tipo de público que busca o ensino à distância, né? Qual é a possibilidade, de fato, desse alunado exercer uma autonomia significativa no seu processo de ensino-aprendizagem? O que nós geralmente observamos é uma procura por cursos que se encaixam minimamente na vida de pessoas que têm, por exemplo, uma jornada de trabalho muito ampla, né, ou que têm questões familiares que impedem, ou mesmo questões financeiras que impedem essas pessoas de buscarem um tradicional, entre aspas, ensino presencial. Então é uma crítica que nós fazemos. Do lado de cá, dos professores, nós percebemos também que esse EAD precarizado, ele aponta para educadores que recebem menos por suas atividades, sob o pretexto de que as condições do ensino são mais simplificadas ou demandam menos conhecimento específico para tanto, ou seja, você vai lá, o tutor vai ganhar um salário para poder
receber o pessoal uma vez por semana e ele vai tirar dúvidas não só de uma área específica, de um componente, uma disciplina, mas de 4, 5, às vezes do curso inteiro. Né? Isso é uma precarização do trabalho do educador. E nesse sentido, esse educador precarizado, ele recebe menos por suas atividades, pela hora-aula, pela preparação dos materiais, e, em contrapartida, assumem uma enormidade de alunos de diferentes polos de ensino. Então, não raramente, na Unipampa nós temos esse exemplo, pelas queixas, pelas críticas que são feitas pelos professores do EAD, inclusive, e não só os professores, mas também que afetam o próprio secretariado acadêmico, de que as demandas dos, entre aspas, polos de ensino, elas extrapolam e muito as demandas que já normalmente existem no ensino presencial. E, em contrapartida, os professores recebem menos por suas atividades, que não raramente são tão ou mais desgastantes quanto as atividades preparatórias do ensino presencial. Né? Porque se parte do pressuposto que você tem um professor, né, que vai trabalhar muitas vezes de casa, e que por isso ele tem condições de abarcar mais disciplinas, ele vai ter mais tempo livre, ele não tem que se deslocar, ele não tem que estar presencialmente na universidade, então isso é a justificativa para dar mais hora-aula, mais conteúdo para preparar, mais material para elaborar e mais tempo para fazer tutoria. E, paralelamente a isso, você tem um mercado, né, um mercado bastante lucrativo, que ficou ainda mais rico e se desenvolveu ainda mais agora durante o tempo da pandemia, que é justamente o mercado de materiais de ensino, de plataformas digitais, de criação de conteúdo, de hospedagem de conteúdo, de design instrucional, que nem sempre remuneram os profissionais, principalmente nos direitos de criação, nos direitos autorais desses materiais. Quiçá pela forma como os profissionais vão ter que adaptar esses materiais de ensino, aprender o uso das plataformas digitais para transmitir, para transpor esse conhecimento para o aluno que está do lado de lá, nesse processo de ensino à distância. Então, esse é só o primeiro aspecto. E aí, evidentemente, nós temos feito uma diferenciação entre educação à distância e ensino à distância, e defendendo que o que nós temos no Brasil é o ensino à distância, porque educação à distância, ou melhor, o conceito de educação, ele parte do pressuposto de dimensões, de vivências e de experiências que só são possíveis presencialmente. Nós temos também uma diferença enorme entre aquilo que, no começo do ano passado, começou a se confundir entre ensino à distância, EAD, e ensino remoto. Tá? E aí nós falamos do novo normal. O novo normal, esse conceito extremamente, enfim, aleatório que apareceu na nossa sociedade de abril em diante, de março em diante, a partir do momento em que se constatou minimamente que estávamos vivendo uma pandemia e que essa situação em que vivemos, ela não ia acabar em uma semana ou um mês, né? E observamos rapidamente um movimento das instituições de ensino públicas, privadas, em nível municipal, em nível estadual, em nível federal, do ensino básico ao ensino superior, para tentar se adaptar a esse novo normal. E aí o que nós observamos é que o ensino remoto passou a ser uma espécie de arremedo de EAD. Ou seja, se o próprio EAD, enquanto ensino à distância, já é um arremedo, o ensino remoto é o duplo arremedo. E aí entramos na seara do que tem sido o motivo de debate das categorias em nível sindical, em colegiados, de um modo geral, nas diferentes esferas que problematizam a questão da pedagogia, da educação, e como está sendo nesse novo contexto, nesse contexto que estamos vivendo. Num primeiro momento, eu lembro de ter lido e observado uma certa euforia. Acho que lá ali, por volta do primeiro semestre do ano passado,
a gente teve uma certa euforia com as possibilidades das tecnologias no mundo pandêmico. Então, de repente, coisas que eu não conhecia, por exemplo, como a plataforma Zoom, o Google Meet, entre outros aplicativos, plataformas, portais de conferências, né, eles invadiram a nossa vida, sem pedir licença. E aí outras ferramentas também, como portais de cursos online, aplicativos e plataformas de elaboração de conteúdo, de aula, PowerPoints, enfim. Não PowerPoint, mas ferramentas que emulam o que até pouco tempo atrás, para um docente como eu, se resumia a você ter um computador e expor ali um PowerPointzinho na sala de aula, e é isso, né? Então esse novo normal, num primeiro momento, ele foi caracterizado por uma euforia. Então você tinha ali todo um discurso midiático, inclusive, da live. Então agora vamos para o computador e vamos fazer acontecer com essas novas ferramentas. Então, eventos online, conferências online, live no Instagram, live no Twitter, live no Facebook. De certa forma, isso foi, no primeiro momento, até interessante. Primeiro, para se enfrentar minimamente a loucura na vida das pessoas, que era o pânico da pandemia, né? Não que esse pânico tenha passado, mas enfim, no começo o impacto foi, acho que muito maior, era um certo desconhecido do que ia acontecer conosco, e houve até uma proliferação, ou seja, eventos aconteceram, as pessoas participaram, eu participei de vários e por aí vai. Até chegar mais ou menos um estágio em que eu vou entrar daqui a pouco, em que o novo normal já não era uma novidade. E aí começaram a surgir os problemas. De todo modo, no ambiente da universidade, nós tivemos o aparecimento de alguns conceitos também que eram estranhos para nós, mas que eram conhecidos do ensino à distância. As atividades síncronas e as atividades assíncronas. Então isso apareceu para nós aqui, docentes da Unipampa, né? Então, bom, a gente vai ter que tocar o calendário, né, a contragosto, né? A gente ficou uns 3 meses quase sem o ensino, né, efetivamente, e depois surgiu essa ideia do síncrono e do assíncrono, que para nós, criticamente, agora em análise de perspectiva, basicamente consiste da transposição das aulas presenciais sem apoio pedagógico ou estrutura adequada. A despeito de um certo esforço das instituições de ensino de fazer formações, atividades, entre outras coisas, para minimamente fornecer instrumental para docentes que jamais tinham ouvido falar desses termos, e muitos deles também jamais tinham tido contato de forma tão ostensiva com essas tecnologias, isso foi um verdadeiro inferno. Tá? Mas o fato é isso, nós tivemos um processo a toque de caixa de transposição do presencial para o virtual, sem nenhum apoio pedagógico e sem estrutura adequada. Isso significa que nós vivenciamos, a partir de a partir do final do primeiro semestre, vamos dizer, né, em diferentes velocidades, de acordo com as instituições de ensino, de uma digitalização do ambiente de ensino. Essencialmente, o que nós vemos hoje, ainda, por exemplo, no semestre remoto, em primeiro lugar, a transposição das aulas presenciais para conferências ou vídeos de longa duração. Então, tornou-se comum, por exemplo, os professores gravarem suas aulas e depois colocarem numa plataforma, no Moodle, no Google Meet, sei lá. Né? Segundo, compartilhamento de apresentações de slides ou textos online em substituição à exposição em dinâmicas de grupo. Então, em certa medida, o que eu estou fazendo com vocês aqui é isso. Né? Então, é exatamente isso que eu tenho feito com os meus alunos, invariavelmente, desde o ano passado. E, terceiro, a secundarização da qualidade pedagógica, da inclusão social e igualdade de acesso, travestidas como detalhes técnicos. Então, o problema que a gente observa nesse ambiente todo é que, o processo educativo, ele deixou de existir. Tá? Você parte do pressuposto da necessidade da vivência. Então, nós não temos vivência digital, na minha opinião. Segundo, você tem uma precarização ou uma diminuição da qualidade pedagógica das aulas, que foram transpostas, meramente transpostas, do presencial para o virtual.
Por mais que eu elabore aqui uma apresentação de slides interessante, dinâmica, bem feita, que eu coloque videozinhos, enfim, por mais que eu utilize técnicas de design instrucional e de ensino à distância, perdão, e mesmo com isso, eu não vou conseguir ter o mesmo nível de interação e de formação continuada, de formação, de aquisição significativa do conhecimento, do que no ambiente de sala de aula, olhando no rosto do aluno. E aí, para piorar, nós observamos que todos esses elementos técnicos e tecnológicos que tomaram os professores de assalto, também tomaram os alunos de assalto. E o grande problema é que nem todos tiveram tempo e condições econômicas, familiares, ou mesmo psicológicas, para se adaptar minimamente a esse novo normal, a esses novos códigos de linguagem de ensino. Então, nós observamos algo que vai acontecer e vai passar, que vai começar, o que vai ocorrer desde o começo do ano passado, quando a gente voltou às aulas pelo ensino remoto. Um processo de evasão, de desistência enorme dentro da universidade. Porque nem todos têm condição, nem todos têm interesse, nem todos estão, e eu acho que isso é muito tranquilo de se dizer e de aceitar, a fim de fazer o ensino remoto. Conclusão: os principais prejudicados nesse processo todo, que é o ensino remoto que nós estamos vivendo até agora, assim como em relação à pandemia, são a classe trabalhadora e o corpo discente, principalmente aqueles sobrecarregados pelas necessidades de cuidados com os seus e pela busca da sobrevivência. Então, o PNUD soltou ontem um relatório dos impactos da pandemia e, de uma forma geral, da análise das condições socioeconômicas na América Latina e, naturalmente, o Brasil apontou para o quê? Para não só um empobrecimento enorme, massivo da população, principalmente nas classes D e E, como o abandono do ensino, a estagnação, a evasão, entre vários outros processos de precarização e de diminuição da qualidade de vida da população de uma forma geral, que com certeza e com muito custo demorará anos para ser remediado, talvez. E assim não foi diferente com o ensino remoto, estamos observando isso diariamente na própria universidade. E aí eu queria entrar em outro aspecto, para a gente começar a construir uma ponte de debate com as outras categorias, né? E nos colocarmos aqui, de forma geral, das especificidades do ensino remoto do trabalho docente para o trabalho remoto e o trabalho do servidor público, né? Primeira coisa, o que se entende por trabalho remoto docente. Tá? Então, primeira coisa, por trabalho remoto docente se entende e se considera que pode ser feito sem prejuízo, as atividades do ambiente acadêmico exercidas sem a necessidade de presença física, que seriam, e estão sendo na pandemia, reuniões de departamento, ações de gestão, preenchimentos de relatório, etc. Tá? Segundo, a continuidade de determinados tipos de pesquisa e extensão, desde que aprimoradas as condições de trabalho e sua organização em torno do indivíduo. Então perceba que esses dois primeiros tópicos que eu estou colocando aqui, que se referem ao trabalho remoto docente, eles são considerados em condições ideais. Tá? E eu explico isso no terceiro aspecto, que, a partir da leitura que nós temos dos cadernos do material do Andes, enfim, de todas as suas premissas políticas na defesa da educação socio-referenciada, consiste no fato, na constatação de que as atividades remotas só podem ser exigidas caso a administração garanta as condições materiais e a realidade do docente permita. E aí nós temos o grande problema, né? Que mesmo as atividades do trabalho remoto, como passaram a ser consideradas e como estão sendo exercidas como reuniões, preenchimento de relatório, plano de ensino, entre outras coisas, elas não funcionam a contento como funcionam no
no trabalho presencial. Isso é fato, gente. Vou dar um exemplo das reuniões de colegiado. A gente faz, em geral, as reuniões de colegiado com a câmera desligada. Como é que você vai debater seriamente um determinado tema se você tem uma dificuldade técnica de se comunicar, de se fazer compreender, entre outras coisas? Então, as reuniões de departamento, por exemplo, se tornaram mais custosas do que elas já eram, porque a dificuldade de comunicação, ela não melhorou com a pandemia. E as plataformas de videoconferência, elas têm limites muito claros dessa interação, e tão importante quanto isso, há um desgaste físico e mental que já foi mensurado e tem sido estudado no que diz respeito à capacidade do indivíduo prestar atenção, se concentrar, se fixar e permanecer em ambiente de trabalho remoto olhando para a tela do computador. Então, isso é um aspecto significativo. O que agrava a nossa situação é o fato de que, assim como o ensino remoto foi introduzido de qualquer jeito, o trabalho remoto docente e o trabalho remoto, de uma forma geral, ele também foi introduzido de qualquer forma, sem condições, sem garantias materiais e financeiras das instituições para que os trabalhadores tivessem um tempo, um preparo e, inclusive, dinheiro para ter um computador, ou para trocar um computador, ou para comprar uma webcam, ou para minimamente inventar um canto da casa de cada um em que se possa trabalhar. Então, esses problemas todos, eles apareceram e demonstraram como nós não estávamos adaptados, e naturalmente não estávamos adaptados, para essa realidade que se impunha. E mais importante, nós não tivemos nenhum tipo de subsídio financeiro para se adaptar a isso. Então, da noite para o dia, você se pega dando aula na mesa de jantar, ou na cozinha, ou, enfim, no celular, tem que sair às pressas para comprar um computador, quem tem condições, e talvez se adaptar a condições de trabalho que não eram necessariamente exigidas até então. Como, por exemplo, estar na frente do computador o tempo todo. E aí nós temos algumas constatações, tá? Em perspectiva. A primeira, de que as instituições de ensino públicas deveriam utilizar o período da pandemia para se preparar para a nova normalidade. Então, essa era a expectativa. O que aconteceu? O contrário. O que se viu tem sido uma imposição autoritária, aligeirada e atrapalhada do EAD, do ensino à distância e do trabalho remoto. Outra coisa, o que se esperava que fosse acontecer e o que aconteceu de fato. Observou-se uma transposição do calendário acadêmico regular para sua modalidade remota. Então, quando as instituições de ensino, mediante uma série de pressões, principalmente do governo federal, não tiveram outra opção, ou não quiseram enfrentar a opção e tiveram que voltar às atividades, nós tivemos isso. Então, vamos pegar o calendário acadêmico, a gente adapta para o remoto, e é isso aí, vamos tocar, né? O que se observou e o que tem acontecido é que essa transposição do calendário, ela ignorou a gravidade da pandemia e ela não acompanhou uma série de premissas que eram necessárias para a realização e para que considerasse, por exemplo, a situação familiar de cada um em meio a uma pandemia, né? Então, na verdade, o que se teve foi uma pressão para um retorno, para a retomada do calendário, em primeiro momento. Então, criou-se o ensino remoto, o trabalho remoto, e desde então tem-se uma pressão paralela e constante para o retorno presencial, principalmente a partir de julho, desde julho do ano passado, quando se começou a discutir os chamados protocolos de biossegurança, que emanaram do governo, da administração do MPOG, do MEC, e essas palavrinhas estão aí orbitando o nosso cotidiano, acho que vocês sabem muito bem, tão bem quanto eu, que é essa coisa do retorno presencial. Não, mas nós vamos ter protocolos que vão garantir um retorno presencial seguro. A gente sabe que no sábado último nós tivemos 500 mil mortos pela Covid. Então, falar em retorno presencial
e em protocolos de biossegurança, num contexto que é o que nós estamos vivenciando, em que a vacinação ela está ocorrendo a passos de formiga e que as mortes estacionaram num platô de pelo menos 2.000 óbitos diários, é, na minha opinião, uma piada de mau gosto. Mas, enfim, nesse sentido, o Andes tem se posicionado desde então e continua se posicionando, e os debates têm sido feitos nesse sentido, por uma luta contra a precarização da educação via ensino remoto. Fato dado é que o ensino remoto se impôs, e se impôs naturalmente de forma precarizada para docentes e para discentes. Então, a primeira coisa que tem se defendido desde então é uma defesa do debate democrático na comunidade acadêmica. Mas o que tem se visto é o contrário. Desde as primeiras pressões para a retomada do calendário e agora as pressões para a retomada do ensino presencial. São diálogos unilaterais nas instituições de ensino, tá? Ou com comissões que se montam às pressas com alguns membros da universidade. Diagnósticos sem acesso amplo da própria comunidade, como, por exemplo, observamos na Unipampa, sobre o ensino remoto, enfim, quem podia fazer o formulário é quem tinha acesso à internet, né? Não, por acaso, apenas 1/3 de todo o corpo acadêmico, de toda a comunidade discente, participou desse diagnóstico, e aí você faz essa avaliação, você socializa esse diagnóstico como um sucesso, e olha, os alunos têm condições de ter ensino remoto, mas só 1/3 deles fez o próprio questionário. Então, esse tipo de situação, que eu diria que é no mínimo contraditória, em que você tem esses diagnósticos sem acesso da própria comunidade e focados meramente na dimensão tecnológica, tem sido realidade das instituições federais de ensino, das instituições públicas de ensino. Segundo, defende-se a defesa da isonomia e da igualdade no acesso à educação, de forma que nenhum estudante pode ser excluído pela imposição do ensino remoto. E aí, aqui eu estou chovendo no molhado, né? O que a gente sabe é que, na verdade, igualdade e isonomia no ensino remoto, nas instituições federais de ensino e na Unipampa, foram para as cucuias, desde o início. E o que tem sido visto é a ampla evasão e a desistência da categoria discente. Então nós temos um gap educacional que vai detonar a nossa década e provavelmente vai colocar num limbo toda uma geração de educandos. Terceiro, defende-se também o ensino presencial como forma hegemônica da modalidade de ensino. Então isso é uma premissa clara do Andes, baseada nas suas perspectivas de luta desde o seu surgimento enquanto sindicato nacional. Mas o que tem sido visto é o contrário, né? Como tudo, que é um arremedo de EAD, de ensino à distância, como essa mera transferência de conteúdo e carência de interação social real, diálogo e debate. Então isso quer dizer o seguinte, gente, é eu dando aula remotamente, apresentando aqui meu slide, olhando para a câmera e vendo, não é uma crítica, tá, pessoal, aqui nesse caso, mas é vendo os meus alunos com a câmera fechada, com o áudio desligado, eu não sei nem se eles estão lá, tá? Se eles têm condições, se a pessoa ela está instalada para assistir a aula, ou se ela está fazendo isso, sei lá, no celular, ou ao mesmo tempo que tem que cuidar do filho, enfim, a gente não sabe. Então o que a gente tem visto é falta de estrutura, ok? E da mesma forma, a pesquisa e a extensão têm sido prejudicadas nesse sentido. Mesmo quando a pesquisa e a extensão não necessariamente envolvem uso de laboratórios, pesquisa de campo, interação social real. Mesmo assim, os problemas têm sido vistos. 4. O Andes defende, o Andes faz de uma forma ampla e restrita a defesa dos serviços públicos e, portanto, da educação pública gratuita, laica e de qualidade socialmente referenciada. Mas o que nós temos visto é o fracasso da política sanitária de controle e vacinação contra a Covid-19 e a ampliação da precarização dos serviços, especialmente ciência e educação. Por quê? 2020 já foi caracterizado, assim como os últimos 5, 6 anos, pelo menos, têm sido caracterizados por cortes e reduções graduais de financiamento para a saúde, para a ciência e tecnologia e para a educação.
Da mesma forma, isso ocorreu em 2020 e esse ano também. Então, em meio a esse cenário, nós temos ainda contado com cortes drásticos, que praticamente têm inviabilizado o funcionamento das universidades. E a gente sabe que muitas universidades, mesmo no remoto, ou seja, mesmo se há ampla utilização das suas estruturas, das suas instalações, já tem sinalizado desde o começo do ano que não consegue encerrar o ano com o orçamento que foi previsto e destinado. E, por fim, nós temos a defesa do tripé ensino, pesquisa e extensão. E aí isso bate em cheio no ensino à distância. Por que nós estamos fazendo aqui, que é um arremedo de ensino à distância, que é chamado de ensino remoto, é essencialmente uma transferência precarizada e atrapalhada de conteúdo que joga por terra as dimensões da extensão e da pesquisa que são fundamentais para a existência da universidade. E o que tem sido visto, né, é que os docentes, ao contrário do especulado pela mídia, por uma parte da mídia, por setores reacionários e vinculados ao governo federal e negacionistas do estado de coisa em que vivemos, é que os docentes pararam de trabalhar. Desde que começou o ensino, desde que começou a pandemia, o professor não trabalhou mais. Bom, o ensino remoto tem sido feito, então o trabalho tem ocorrido. E outras dimensões do trabalho docente também têm ocorrido. Mas em que condições? Essa é a grande questão. Então, nesse sentido, embora nós não tenhamos parado de trabalhar, as condições objetivas de trabalho não continuam as mesmas sobre todos os aspectos. E o adoecimento docente, ele se intensificou durante a pandemia. E, de uma forma geral, o adoecimento da classe trabalhadora. Não só de Covid, mas principalmente de questões mentais, das mais diversas. E aí, finalmente, eu entro em aspectos em comum sobre o trabalho docente, sobre o ensino remoto, o trabalho remoto docente e a precarização crescente do trabalho no setor público de uma forma geral. E aqui eu quero fazer a ponte com o que tem sido debatido nos seminários do Sindipampa, que é, primeiro, a ilusão do home office. Tá? Então, nós estamos acompanhando, isso não chegou ainda na categoria docente, mas pude perceber que já tem sido debatido e há um lobby, uma pressão muito forte para isso, em outras categorias do serviço público, do trabalho remoto, do teletrabalho. Tá? E o que se vende é a ilusão do home office. Que ilusão é essa? É a ilusão de que a pessoa trabalhando em casa, ela vai ter mais tempo para si mesma. Ela vai lidar melhor com o tempo. E aí eu quero fazer um gancho fazer um vínculo com a fala do Gibran, que essencialmente diz que o capitalismo, ele sempre vai buscar otimizar o modo de produção, visando a maximização do lucro. E o tempo é só um dos elementos, talvez o mais importante nesse momento, das dimensões da otimização do trabalho, visando a maximização do lucro. Então o problema é, o uso das tecnologias não melhorou a qualidade de trabalho e de vida do trabalhador. Pelo contrário, praticamente nós ficamos agora o tempo todo conectados no trabalho. Ou nós tivemos que nos adaptar sem os devidos subsídios, sem os incentivos, a essa nova realidade de trabalho. Provavelmente, e o capital ele é qualificado tecnicamente para isso, iniciativas, elementos, mecanismos para controlar ainda mais o tempo do trabalhador visando o lucro já estão sendo desenvolvidos, porque isso faz parte do linguajar do empreendedorismo, tá? Faz parte do linguajar das concepções, e é, inclusive, uma perspectiva de formação técnica e científica desses setores, da administração, da economia, que visam simplesmente, com palavras bonitas e, enfim, com conceitos, dizer o seguinte: olha, nós precisamos desenvolver mecanismos para que o trabalhador trabalhe cada vez mais.
e agora vamos fazer com que ele trabalhe cada vez mais em casa. Então, essa é a ilusão do home office. O home office não tem significado uma melhoria da qualidade do tempo e de vida do trabalhador. Pelo contrário. Então, acho que dificilmente o teletrabalho, enquanto realidade no setor público, vai fazer com que nós, temos melhor qualidade de vida. Vamos ter mais tempo para ficar com nossos filhos, fazer coisas que nós não fazíamos. Eu duvido, gente. Sinceramente, eu duvido. Porque essa não é a lógica do capital. E o setor público, há muito tempo, já está adaptado à lógica da empresa privada e do setor privado, que é lucro, ok? E dessa forma, o trabalho e o ensino remoto, eles têm funcionado como laboratório dessas novas tecnologias corporativas, como o Zoom, como o Google Meet, enfim, nós temos vários agora, né? Várias tecnologias de videoconferência. Isso é só um exemplo, tá? Mas temos outros. E aí nós observamos também uma invasão de serviços e ferramentas que capturaram não somente o tempo, mas como no nosso caso aqui, por exemplo, né? Estou aqui apresentando para vocês, logado na minha conta institucional, que agora é do Google, e usando ferramentas do Google. Tá? Então, eu também estou cedendo os meus dados, enquanto trabalhador, para essas grandes corporações. E eu nem sei que dados são, nem sei de que forma esses dados estão sendo compilados, mas eles estão. Terceiro, o fim da divisão espaço-temporal entre lar e trabalho. Isso é o mais óbvio, né? Então, eu estou aqui no meu lar, trabalhando, embora aqui eu esteja fazendo isso com prazer, né? E mais significativo, e talvez esse é um fator que tenha adoecido ainda mais o trabalhador nesse capitalismo da segunda década, na verdade da terceira década do século XXI, que é o fim da separação entre ambiente privado e corporativo. Nós já temos o fim da separação entre o público e o privado, que surgiu com as redes sociais e com o smartphone, a partir do momento que a gente passou a interagir a todo tempo via câmera com o mundo lá fora, né? Então eu sei que fulano está comendo, como é que ele acordou, etc. Né? Ou seja, a gente tem um invasor da vida, que é a rede social, já limou a privacidade e a intimidade. Agora nós temos um segundo momento disso na esfera do trabalho, né? Que é justamente a separação entre ambiente privado e corporativo. Então, meu chefe vai me mandar um WhatsApp às 8 da manhã, dizendo que tem uma reunião às 8h20. E vamos conectar nessa reunião, e aqui vocês estão vendo o fundo da minha casa. A gente pode ficar falando disso horas e horas. E quarto, por fim, o escancaramento das diferenças nas condições objetivas de realização do trabalho. Tá? Tanto entre docentes, quanto em relação a outros servidores públicos. E aí nós estamos agora numa nova etapa, que são as formas avançadas de exploração. Um conceito que surgiu e tem sido trabalhado é o conceito de precariado, ou também poderia ser entendido como uberização do trabalho. E puxando para o nosso ambiente aqui, o que se tem observado é que muitos colegas docentes, por exemplo, ao entrarem nessa nova realidade do novo normal, se viram defasados, tá? Com relação a conhecimentos tecnológicos, ao uso do computador, da internet, desses mecanismos de trabalho, das plataformas de videoconferência, entre várias outras coisas. E isso tem um preço, e isso vai ser cobrado. É certo que se cobre esse preço? Eu não acho, tá? Pelo menos não sem a devida preparação que permita uma isonomia na qualificação do servidor e do docente. Mas isso é uma realidade. Tá? Ou seja, nem todo docente tinha computador em casa. Nem todo docente sabia usar um PowerPoint. E não é obrigado porque a qualidade de uma aula, por exemplo, não é definida se ele faz um slide, mas como ele interage, transmite e é capaz de se relacionar às dimensões do processo educativo. E da mesma forma com outros servidores. Tá? Nem todo mundo tinha um smartphone com câmera, por exemplo, ou tem um computador com processador suficiente para aguentar
esse tipo de uso. E por aí vai, gente. A gente pode entrar nisso aí e debater. Mas o fato é esse, esses 4 pontos em comum têm afetado a categoria docente, que ainda em meio a isso tem dificuldades de se reconhecer, e concluo, como classe trabalhadora. Essa que é a verdade. E dentro do ambiente universitário, essa percepção de que nós fazemos parte da classe trabalhadora e que estamos sendo vilipendiados por novas formas de exploração do capitalismo, cada vez mais tecnológico, precisam ser debatidas. E nós temos que fazer isso, na minha opinião, conjuntamente. Não só cada categoria em seu nicho, né, o sindicato dos docentes vai lá debater os seus problemas, o sindicato dos técnicos administrativos vai lá debater seu problema e por aí vai. Não, porque essa precarização do trabalho, no setor público, principalmente, ela vai nos afetar, já está afetando escalonadamente a todas e todos. Então, assim, eu termino minha exposição, só para coloco as referências das quais eu me vali para fazer essa breve explanação, espero que não tenha sido muito cansativa, qualquer coisa depois eu posso colocar o material, disponibilizo aqui esse Jamboard, né, que é essa ferramentazinha que eu também conheci ano passado, e abro para o debate agora. Então, agradeço pelo espaço, pela possibilidade de participação e espero que eu tenha contribuído já nesse primeiro momento, minimamente, para um debate. Excelente, sim, professor Rafael, acho que é muito proveitoso, além de algumas questões aí que podem suscitar um bom debate. Eu aproveito para estimular os colegas aí a colocarem seus questionamentos no nosso chat ali, que daí eu vou passando aos poucos, né, para o professor Rafael. E eu gostaria de dar início a alguns questionamentos da minha parte, que achei muito bem conceituado, assim, a questão do arremedo, né, que realmente ela, além de o remoto já ser prejudicial, a forma como foi implantada de emergência, né, foi um verdadeiro salve-se quem puder, né, salve-se quem puder, tanto para quem tem que lecionar, quanto para quem tem que aprender numa época dessas, né. Então, isso aí me remete um pouco, eu anotei aqui, a compreensão do processo de ensino-aprendizagem. Como o professor Rafael separou bem a questão de educação do ensino, né, exclusivamente, o processo de ensino-aprendizagem, parece que o sistema remoto, ele remete àquele conceito que o Paulo Freire tanto critica, né, do sistema bancário, que parece o sistema de crédito e débito, que o professor detém o conhecimento e vai depositar na conta do aluno, né? Ele tem o crédito, vai depositar na conta do aluno. Que isso, o sistema remoto, parece que ele é eminentemente expositivo, ele é eminentemente cansativo, ele evita a integração, ele inibe a integração, né, e o debate que é tão bem aproveitado no presencial. Então, é uma perda de qualidade educacional, né, sem dúvida nenhuma, assim, a visão que eu tenho, tanto no curso de mestrado, o que eu mais gostava em Santa Maria era uma sala ali com 20 e poucas pessoas, a gente em círculo, não precisava nem, e conseguia debater os assuntos, né, que um colega introduzia e depois outros debatiam, e o professor como orientador da discussão, como enriquecedor, né. Então, nisso aí até ocorreu uma aula, uma vez, que a professora Rosane Sarturi, que era minha co-orientadora, ela comentou assim que a construção do conhecimento, diferentemente desse sistema bancário, ela se dá num processo que começa, vamos dizer, em sala de aula, muitas vezes, e que os alunos levam consigo, né, para as leituras, para a contextualização, para a sua casa, e ela disse que um conceito que ela tem, que eu achei, que eu guardei sempre como interessante, assim, que a construção do conhecimento parece quando a gente tem dificuldade de compreender uma piada.
que uma piada difícil, de difícil compreensão, a gente fica martelando sobre ela, e fica estimulado mentalmente a o que eu não entendi nessa piada, está faltando a compreensão, está faltando alguma coisa, né, e a gente fica atrás até que quando compreende dá aquele clique, né, daquele estalar, eu entendi o que eu estava me passando, né, o que eu estava perdendo. E essa contextualização que a gente busca fora da sala de aula é enriquecedora também. Então, é a integração, é a comunidade, a vida efervescente da universidade, né? Isso aí realmente é lamentável estar se perdendo neste processo. Aí uma questão que eu gostaria de colocar, professor Rafael, é o seguinte: em termos de perspectivas futuras, me preocupa assim, ó, se tem uma compreensão, vamos dizer, de parte da categoria docente, de que as aulas remotas são um mal necessário durante a pandemia. Ou se isso aí, por exemplo, está apontando uma perspectiva de mudanças nos projetos pedagógicos dos cursos, tipo que abra mais para o ensino remoto como um viés, um percentual maior, que seria preocupante, né? Eu acho que uma garantia que os alunos possuem é, inclusive, o projeto pedagógico dos cursos, que hoje não autoriza, né, as aulas remotas, salvo neste período excepcional da pandemia. Então, não cabe para os professores, vamos dizer, retornarem e continuarem querendo dar aula remota, nem acho que seja a vontade dos professores também, mas essa é uma pergunta, assim, ó, qual a compreensão hoje, qual a perspectiva mais concreta, assim, o mais possível, né, após o retorno presencial? Seria o abandono desse ensino remoto ou seria a tentativa de implantação, como há políticas hoje, a gente sabe, autoritárias, de até reitores em universidades como a URGS, que não foram eleitos, que foram nomeados, né, e que vêm com a política governamental para implementar. Então, a gente sabe que tem o autoritarismo hoje como uma realidade que a gente não vivenciava anteriormente nas universidades, há correntes autoritárias, né, e aí a gente tem que também saber o interesse dessas correntes, quais interesses políticos se vão querer fazer essa precarização, né, apostar nessa precarização. Isso seria uma questão da perspectiva. Outra questão, bom, eu anotei aqui como interessante, né, o diálogo construtivo entre professor e aluno como uma necessidade para a educação, a questão da precarização do ensino à distância, o produtivismo exacerbado hoje, como visto como que as tecnologias de informação e comunicação proporcionassem e a gente devesse se adaptar a elas, né, a discriminação ampliada são só comentários que eu estou fazendo, eu tenho mais duas questões só que eu vou colocar, e depois também estimulo o pessoal a fazer as suas questões, né, no chat. Mas a discriminação ampliada entre alunos que realmente possuem banda larga, satisfatória, possuem o seu canto de sossego, possuem o seu espaço para estudo e livros em casa, possuem condições, né, de aprendizado maiores, e os alunos que não possuem, né? Isso tudo eu estou só ressaltando do que o professor Rafael falou, e que foi muito bem, né? Muito bem colocado, assim, pela exposição. As duas outras questões que eu faço associadas, a primeira, então, é sobre a avaliação, por exemplo. Eu considero um desafio para o professor, né, no ensino remoto, a questão de avaliação, porque, bem como colocou também o professor Rafael, o professor sequer sabe se o aluno está ali por trás da câmera, se ele está ali mesmo, ou se ele está com a câmera fechada, se ele está assistindo. Se a gente não tem esse controle como professor que está assistindo a aula, imagina uma avaliação num processo que não é presencial, né, que os alunos podem interagir por WhatsApp, que podem interagir por tudo, que eles estão, hoje em dia está todo mundo articulado, né, digitalmente, né, então é difícil esse desafio para os professores, como resolver, como desatar esse nó, seria uma pergunta, a segunda pergunta. E a terceira é a questão do fôlego para os alunos, porque se 2 turnos de aulas presenciais, por exemplo, em universidades, são cansativos, imagina 2 turnos atrás de câmeras, né, assistindo aulas remotas, atrás do seu computador, da tela, de olho na tela, é extenuante, né? Então, um fôlego, assim, aí o lado do aluno, se tem o desafio de avaliação para os professores, né, realizarem, tem o desafio do fôlego para os alunos aguentarem o tranco, né, e não é
culpa da qualidade aí das aulas, não é nem, é inevitável, né, a perda de qualidade, e aí, mas o fôlego que requer dos alunos, assim, é uma coisa de dar pena até, sabe, eu me ponho, assim, no lugar, eu digo, eu fui aluno, adorei ter sido aluno presencial, o tempo sempre que fui, né, e acho lamentável mesmo ter que ficar assistindo uma aula atrás de outra, assim, cansativo, e sem o aprendizado que seria, né, presencial, realmente é uma lástima, né, um tempo valioso que está sendo perdido, assim, ó, de qualidade, e que é uma pena difícil de reverter. Aí se teria alguma ponderação, né, professor Rafael, sobre esses dois pontos aí do fôlego que é exigido para os alunos, da avaliação que é exigida que os professores façam, e a perspectiva futura aí para o ensino remoto. Seriam as minhas 3 questões, mais ou menos, para contribuir para o debate também. Eu não sei, vou propor que o professor Rafael aborde, comece abordando, e o pessoal vai colocando, né, Cris, no chat, né, as suas outras questões, e aí a gente vai dinamizando também, tá, para não ficar só, né. Tá, eu vou tentar responder as 3 perguntas, mas qualquer coisa eu vou te perguntar de novo. Qual que era a segunda questão, a terceira questão, tá? Porque elas todas são questões entrecruzadas, com certeza, mas são 3 questões bastante difíceis e específicas por si só. Bom, com relação à primeira questão, assim como foi colocado que o ensino remoto era um mal necessário, então uma boa parte da categoria docente optou por aquecer, acho que essa é a palavra mais adequada. Bom, é isso, né? Então vamos dar o ensino remoto, vamos tocar do jeito que der, porque afinal de contas é o que dá para ser feito agora. Me parece que a próxima etapa agora vai ser o retorno ao ensino presencial como mal necessário. A gente vai ter que voltar ao presencial, né? Não tem mais como, tá todo mundo esgotado, extenuado, eu, professor, estou extenuado, os discentes estão extenuados com as condições do ensino remoto, então vamos voltar ao ensino presencial. Daqui a um ano talvez a gente converse sobre as consequências deste retorno, como a situação atual está. E não acho que a situação vá melhorar do ponto de vista sanitário, de modo que nós possamos voltar às aulas presenciais em novembro, talvez pelo calendário do Unipampa, como ninguém está falando, mas provavelmente está se arquitetando. Eu duvido. E aí, enfim, sinceramente, honestamente, não sei nem o que pensar a respeito na hora que isso for inevitável. Há uma questão de luta da categoria também para tentar mediar esse problema, ok? Mas a gente sabe que uma boa parte da categoria docente está com essa filosofia embutida já. Não, agora dá. Tá ruim, mas tá bom, vamos lá, né? Vamos lá, porque não dá mais, a gente tem que voltar ao normal e vamos. Enfim, isso é meio mórbido para mim. Com relação à segunda questão, aí tá. Em relação à segunda questão, a segunda e a terceira questão, eu faria a seguinte colocação no que diz respeito ao processo pedagógico durante o ensino remoto e na pandemia. O que eu tenho observado, isso já de uma maneira geral, anteriormente à pandemia, mas se intensificou muito agora com a modalidade remota, como a educação, e aí eu falo educação mesmo, processo formativo, geracional, tem se modificado. E aí o ensino à distância tem contribuído para isso, mas não só o ensino à distância, a comunicação, as tecnologias, no mais amplo sentido disso, tem modificado a relação entre professor e aluno. O que se observa hoje, do meu ponto de vista, é que no ambiente de sala de aula, e aí talvez transpondo a ideia a analogia do Paulo Freire para um sistema bancário para os nossos dias de hoje, é que a relação professor e aluno está se tornando cada vez mais uma relação de produção e consumo de conteúdo. Tá? Então, assim, certamente vocês já devem ter feito isso, já fiz isso. Eu quero saber como é que eu faço um bolo de cenoura. Então eu vou no YouTube. Então, assim, bolo de cenoura gostoso. Aí vai ter lá um cara, né, bolo de cenoura. Olha aqui, eu vou ensinar vocês a fazer um bolo de cenoura, mas antes clique aqui, se inscreva no meu canal, clique aqui, dê o seu like,
e compartilhe. E aí você vai lá ver o videozinho do bolo de cenoura. Aí você põe na velocidade 3, né? Quando o cara demora 30 minutos para ensinar o bolo de cenoura, não tem paciência para 30 minutos para ver um tutorial de YouTube sobre bolo de cenoura. Então eu vou lá e ponho em velocidade, porque eu quero saber, ó, eu quero aqui, de forma rápida e pronta, como eu faço bolo de cenoura. Okay? A meu ver, essa angústia, essa necessidade de consumo de conteúdo, ela tem se tornado o novo normal antes da pandemia, e agora eu acho que só vai se intensificar no ambiente escolar, acadêmico e elementar, de uma forma geral, que é isso, sabe? O professor ele vai ser um fornecedor de conteúdo, mas não é o fornecimento de conteúdo na perspectiva tecnicista, lá da década de 60 e 70, aquela coisa, né, do decoreba, papapá, é o fornecimento de conteúdo enquanto uma ferramenta que entretenha e que permita ao consumidor de conteúdo, um cliente, portanto, que ele resolva o seu problema, absorva aquele conhecimento imediato que ele precisa. Eu vejo dessa forma, eu vejo que isso tem se configurado, porque tem sido cobrado do professor. É isso. Professor, como é que faz tal coisa? Ponto. Entendeu? E isso é assustador. Se a gente pensa no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, de construção do conhecimento, e que a construção do conhecimento, ela tem um tempo, ela demanda um tempo que é individual e muito subjetivo, e esse tempo não é o tempo da mídia, da rede social, não é a velocidade dupla do YouTube, né? Eu acredito que a falta de foco, a dispersão e o engessamento das relações na sala de aula, elas vão continuar existindo no futuro presencial. Tá, eu até fiz uma brincadeira com meus colegas de trabalho ontem, que é o seguinte, né? O meu receio é que nós voltemos para o presencial, mas os alunos continuem com a câmera desligada. Esse é o meu receio. Né? A gente vai voltar para o presencial, mas eles vão estar... De quem é a culpa por isso? Não sei. É uma angústia que eu compartilho com vocês aqui. E não, na verdade, eu acho que essa é uma tendência. Nós vamos ter retomado o ensino presencial, mas desde 2018 já se tinha a previsão no final do governo Temer, aliás, baixou-se uma normativa que permite que os cursos, como por exemplo os de licenciatura, tenham de 20% a 40% da sua carga curricular EAD. E aí vamos debater que EAD é esse, educação à distância ou ensino à distância. Né? E os cursos têm tido essa liberdade de reformular os seus projetos pedagógicos. Isso é um processo que está em andamento, tá? Porque se demora para fazer isso, então chegou em 2018, por exemplo, não sei se nenhum curso, por exemplo, do Campus Jaguarão já refez o projeto pedagógico, já foi avaliado com essa perspectiva de 40%, de 20% de carga de ensino à distância. Mas isso está acontecendo, isso vai acontecer. Segunda coisa, fatalmente, eu acho que uma boa parte dos meus colegas da categoria docente está realmente de saco cheio do ensino remoto. Realmente, mesmo aqueles que se adaptaram, né, que têm conhecimento tecnológico, dominam ferramentas ou são entusiastas, em certa medida eu sou um deles, né, eu me interesso por tecnologias, admite que o ensino remoto é desgastante porque você não tem essa contrapartida, você não consegue observar os resultados. Literalmente você não consegue observar. E do ponto de vista, pelo menos do curso de História e dos debates que nós temos tido nas reuniões, a análise que nós temos, embora ainda não tenha sido sistematizada sob a forma de dados estatísticos, por exemplo, é que o ensino remoto é um fracasso. É um fracasso retumbante, porque a desistência, a evasão, ela é absurda. Um caso, vou citar uma disciplina, embora tenha sido uma disciplina complementar que eu ministrei no semestre passado, né, que era complementar, olha, teve uma disciplina que eu ministrei, que tinham 12 alunos matriculados, e nenhum deles finalizou a disciplina. Nenhum deles entregou um trabalho. Isso porque eu fiz as aulas,
eu gravava as aulas, assim como a gente está gravando, eles tiveram todo o tempo da disciplina para fazer as atividades no Moodle, ou seja, foi praticamente um EAD de fato, né? Ou seja, você tem a sua liberdade, o seu tempo, a sua autonomia para fazer a disciplina. Podia rever minha aula quantas vezes quisesse. Nenhum entregou. Nenhum. E sim, houve uma adaptação dos métodos de avaliação, porque não dá, eu não posso, não teria como passar uma prova escrita, por exemplo, ó, gente, vocês não põem na sua casa, abre a câmera e começa a fazer que eu vou ficar observando vocês aí. Não existe. Então eles tinham todo o tempo remoto do mundo para fazer, mas as condições objetivas e psicológicas, elas têm demonstrado que não funciona. Talvez funcionaria numa realidade que fosse uma realidade da Noruega, da Dinamarca, ou uma realidade das classes A e B. Mas mesmo entre as classes A e B, tem-se observado que o ensino remoto, ele não tem sido eficaz. Então eu acho que nós vamos ter retomada do presencial, o mal necessário nesse momento. Eu acho que a categoria docente, ela prefere presencial, mas talvez as ilusões do conforto remoto, e aí do home office, elas têm sido também um chamariz que pode vir a ser jogado, uma isca a ser jogada para o docente enquanto servidor público, nesse sentido de uma comodidade de rearranjo do seu tempo, que vai ser fatal para nós. E fatalmente nós também teremos essa realidade híbrida do presencial com o remoto, mesmo depois que todo mundo tivesse sido vacinado e que minimamente a pandemia deixe de existir. Então, não sei. Essas são as minhas impressões, tá? Eu não sei se eu respondi, Felipe, na real. Sim, foi bem só a questão do fôlego dos alunos, né, mas é o cansaço, está embutido também nessa análise, né, que é o cansaço deles aí a evasão, eu gostaria de comentar também, nós vamos ter uma reunião da comissão de combate à evasão da Unipampa nesta sexta-feira, agora de tarde. Até eu justifico, Cris, já não vou poder participar da atividade sindical, né, no mesmo horário, às 14 horas na sexta-feira. Mas é uma atividade importante e realmente é preocupante, né, o cenário ontem eu estava assistindo ali no Jornal Nacional também a evasão até no ensino fundamental, né, os alunos, assim, é o desalento, não é nem evasão, é desalento, assim, o pessoal é como o desempregado que deixa de procurar o emprego, né, o aluno que está desinteressado, de não ver na educação uma perspectiva futura, né, e isso entra desde a pandemia, desde antes da pandemia, já em discursos, né, contra os cursos superiores, contra as universidades, um discurso todo dessa linha que veio se impondo aí, né, e que desestimula, porque a gente sabe o sacrifício das famílias para que um aluno, para que um filho vá até a universidade pública, estudar em uma universidade pública, né, tu manter um filho 4 anos, 5 anos lá, a família toda tem que estar estimulada com o projeto, né, de que o aluno faça um curso superior, né, e hoje está havendo esse problema também, desde que nos atacam enquanto universidade, nos atacam a educação, os ataques à educação e a essa lógica produtivista de que tem que tem que produzir, tem que ajudar no sustento da família, inclusive, né, pela crise econômica também, né, então está todo mundo, o salve-se quem puder, né, nós estamos num cenário terrível, eu mencionei aí o reitor da URGS, tem o reitor da própria Fronteira Sul também, né, não foi eleito, do mesma linha autoritária do governo, hoje o governo bota postos avançados, né, que representam a linha autoritária e que vão ter políticas para isso, né, de enfrentamento com o processo democrático. Eu acho que a gente tem que realmente estar em torno dos sindicatos articulados, né, enfrentar o que vier pela frente, pelo menos o bom combate a gente tem que dar, né, na defesa dessa democratização, na defesa dos direitos, né, e de que os próprios alunos tenham esses direitos. Eu acho que realmente, enquanto não se houver reformas aí nos projetos pedagógicos, tem que fazer valer, né, os que estão vigentes, com ampla
a maioria do processo presencial, mas dá medo, sim, professor Rafael, da evasão no retorno, né? Vamos ver quantos vão retornar, né? Esse é o nosso grande receio, a grande interrogação hoje, né? Quando disser, volte-se a partir de março do ano que vem, ou quando tiver 70%, 80% vacinado, e que realmente a condição é essa, né? Ter 80% aí, ou 70% vacinado, em 2 doses, ter todos os alunos vacinados, e provavelmente não se ter o índice de transmissão mais elevado, nem de mortalidade, como se tem hoje, né? Com o índice de morrendo um brasileiro por minuto, não há o que se pensar em voltar, não tem como, né? Mas quando reduzir esse cenário, quando reduzir esses índices, aí há uma perspectiva que pode se tornar concreta. E nós vamos ter que estar atentos à realidade que vai se desenhar, né? Desde a nossa realidade educacional até a realidade política nacional toda, né? Vamos ter que estar acompanhando e batalhando aí, nos envolvendo com isso. Eu vou convidar o pessoal aí a participar oralmente já, porque não recebi ali, não recebi só a evasão vem alta antes da pandemia, creio que é descrédito na educação da Juliana, mas Juliana, se quiser comentar, ou qualquer colega que quiser, né, eu gostaria de passar a palavra também para a gente levantar mais algumas questões para o debate aí com o professor Rafael. Felipe, eu tinha me inscrito, ele levantado a mãozinha, então vou falar já que ótimo, abriu para que todos pudessem colocar. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o Rafael pela exposição, muito válida, partindo do princípio que quando tu trouxe na tua fala a dificuldade dos docentes de se reconhecer como trabalhador, e para nós técnicos eu vejo a dificuldade de se reconhecer como trabalhador da educação. Então, nós precisamos sempre ter conhecimento, né, de todo esse processo que envolve a mercantilização da educação, né, e toda postura e decisão que o servidor vai ter dentro da universidade, ela precisa, sim, ser repensada no sentido de que aquilo vai ser bom para o aluno, que, segundo, hoje, na atualidade, a gente vive um momento da mercantilização dessa educação, e quem garante esse emprego é o docente. Né? Então, nós, quanto postura de entender todo esse processo e da evasão e tudo isso que vocês colocaram, e que o Felipe também trouxe, dessa importância desse reconhecimento, né, como servidor. E aí, partindo disso, eu gostaria de fazer 2 perguntinhas, assim, bem rápidas. Então, a minha pergunta seria, qual seria a nossa postura, né, de resistência ou de uma aceitação dessa precarização chamada de inovação, né? Isso dentro das categorias do SESU e do SIND. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de entender se a gente tem que, de fato, fazer esses discursos e esses debates da importância de quebrar essa mercantilização ou aceitar. Porque eu vejo também muito dentro dos sindicatos, digamos, aceitar todo esse processo das tecnologias, dessa inovação, e que, na verdade, ela está mascarada, né? Porque a gente está reforçando a exclusão, né? Não está tendo esse acesso, tudo que tu trouxe, né? A gente está reforçando essa individualização do trabalho, sabe? Então, essa é a minha pergunta nesse sentido. Se a gente deve, então, de permanecer com esses discursos, com esse debate nas nossas categorias, né, como resistência ou aceitar, porque senão a gente vai estar fora, digamos assim, do processo, enfim. E a segunda pergunta, seria, acho que vocês já colocaram também, foi com relação ao retorno. E aí eu me pergunto assim, precisa, né, e se está sendo feito isso dentro do SESUNIPAMPA, aqui no SIND, a gente ainda não fez um debate sobre o retorno pós-pandemia, porque precisa se debater sobre isso e precisa se esclarecer o que é ensino híbrido, porque há muitas explicações e nenhuma, de fato, se diz, né, o que é esse ensino híbrido em si. Então, vocês estão fazendo essa discussão, enfim, e precisamos debater isso quanto programa para receber, né, ações para receber o pós-pandemia. Porque vai ter várias situações que a gente não consegue nem enumerar com relação ao nosso público, aos nossos alunos.
né? Principalmente a questão econômica que afeta no demais, porque hoje o ensino ele é visto como ele é quase colocado na área de lazer, né? E as pessoas precisam buscar o básico, e isso precisa ser debatido, né? Então seriam essas duas perguntas. Posso já fazer a minha junto e tu responde num bloco só? Que é bem rapidinho. Na verdade, sim, né, Rafael, tu trouxe a questão, assim, que provavelmente aborda nos cadernos do Andes, né, que tu fez essa pesquisa, e o Andes discute muito essa questão, né, tu trouxe a questão do adoecimento, né, dos trabalhadores e do adoecimento dos docentes, né, e tu trouxe da questão do cuidado, assim, porque o trabalho invadiu o nosso espaço, a nossa casa, então a maioria dos trabalhadores, como tu abordou uma hora na tua fala, eles estão cuidando de alguém, né, uma mãe que está dentro de casa está cuidando de um filho, né, então essas questões, assim. E aí eu queria saber se o Andes tem algum levantamento do adoecimento, assim, sobre a categoria docente no período da pandemia, e também me preocupa a questão da violência de gênero também. Se há relatos, que o Andes tem um grupo, né, de gênero, se há relatos de violência doméstica das trabalhadoras, né, docentes no período da pandemia, e se vocês têm alguma coisa a nível de Cesunipampa, de adoecimento das mulheres docentes, né, no período da pandemia, de violência. Porque eu fiz essa pergunta para a Mariana, que é da pasta da Coordenação de Mulheres Trabalhadoras, e a Fazubra não tem um levantamento, porque como servidoras, muitas mulheres não gostam de fazer denúncia, né? Porque tem uma própria resistência dentro dos sindicatos, né? Então, eu queria saber se o Andes tem e se a CESU, em específico, tem alguma realidade da Unipampa de casos de adoecimento e violência doméstica. Obrigada. Tá. Bom, primeiro eu respondo os questionamentos da Graciela. E, bom, eu creio que a postura que nós devemos ter enquanto categoria servidores, de uma forma geral, é a de resistência. Isso é inquestionável. Nós temos que manter a resistência e fazer a abordagem crítica desses processos os quais a universidade está sendo submetida, desconstruindo e desmistificando termos que servem para isso mesmo, para enredar, para enganar. São engodos, são embustes, como inovação, como empreendedorismo, que possuem, são polissêmicos, tá? Eles têm significados técnicos específicos, aplicados, mas que se tornaram uma espécie de frases, de palavras feitas para qualquer coisa. Então, principalmente empreendedorismo. Ora, se fala de tanto de empreendedorismo na sociedade brasileira, né? Ou seja, esse estímulo ao empreendedorismo, seja o seu próprio patrão, enfim, mas o que tem se observado é o precariato, né? Ou seja, um motorista de aplicativo não é um empreendedor, ele é um trabalhador precarizado, é isso é fato, ele não tem nenhum controle sobre as forças produtivas, nenhum, ele não detém as forças produtivas e é expropriado da participação, talvez mais até agora, hoje, do que um trabalhador de fábrica do século XIX, do que, ou seja, trocando em miúdos, ele não empreende, ele não tem a capacidade, não tem autonomia de trabalho, ele é submetido a condições de trabalho. E isso está travestido de empreendedorismo, né? Na pandemia surgiu muito essa... É a maneira como o capital se reinventa para manter os seus mecanismos, né, de lucro e de exploração, né? Então, o que a gente mais observou foi isso. Não, a crise está aí, então aproveite a crise e se reinvente. Faça um curso, consuma um conteúdo, busque novas ferramentas, nós vamos te ajudar. Mas os dados econômicos estão aí para mostrar que, na verdade, nós temos quase 15 milhões de desempregados, pessoas em desalento, pessoas que desistiram de procurar emprego porque não há emprego, né? Você desiste. E essas armadilhas retóricas invadiram a universidade, já não agora, mas, enfim, há pelo menos 10 anos. E aí elas vêm como fundações de apoio, como parcerias público-privadas,
todos esses elementos que tentam estimular esse empreendedorismo, mas que reforçam o individualismo nos servidores, não só nos docentes, tá? O Futuris foi a primeira tentativa do desgoverno Bolsonaro, né? Vamos criar aqui vamos revolucionar a universidade, vamos tecnicizar com o sentido de torná-la mais eficiente, transmitindo-a para as organizações sociais. E aí, pô, a organização social já é um velho conhecido nosso, né? Enfim, os escândalos de desvio de dinheiro, enriquecimento ilícito em organizações sociais estão aí para quem quiser procurar, né? Então você percebe que só mudam a tintura da parede. A tinta muda, mas o que está por dentro é a mesma coisa. Para nós, das seções sindicais, e aí acho que esse é um problema que também deve existir no Sindipampa, porque acomete a todas as organizações sindicais atuais, é o contato com a categoria, a base. Tem sido cada vez mais difícil. Porque há uma resistência, primeiro, ao que representa o sindicato enquanto organização, enquanto representação. Isso é notório, né? É a descrença nesse tipo de organização coletiva. É a descrença no debate político. E, consequentemente, uma tendência que se agravou também com a pandemia do individualismo. As pessoas querem resolver os seus problemas. E aí o sindicato tem essa tarefa inglória de modalizar o seu discurso, o seu debate, de modo a não espantar as pessoas que estão às voltas com seus problemas individuais, mas alertá-las pedagogicamente, isso é difícil, não é fácil, tá? Para a necessidade de se manterem resistentes. É o que eu te diria. E aí, fazendo gancho com a pergunta da Cris, o Andes, acho que no último congresso, de fato, ou estabeleceu, ou criou, ou já divulgou os primeiros balanços políticos do GT de assédio sexual. Então, sim, no Andes, por exemplo, se criou um comitê para debater o assédio sexual dentro do Andes, inclusive, dentro do sindicato. E aí a coisa foi, assim, foi bombástico, porque nesses GTs, eles se setorizam. Nós, por exemplo, nessas Unipamp ainda não temos um GT, mas a gente está começando a pensar sobre isso, né? As denúncias apareceram, os relatos apareceram, enfim, existe violência de gênero, existe relatos de violência sexual entre os próprios companheiros e companheiras. Então, esse é um problema. Na categoria entre os docentes, eu vejo que isso não tem ocorrido. Não há esse debate ainda, assim como não parece estar ocorrendo em outras categorias do serviço público. Mas é um debate que tem que ser feito. E o Andes não tem nenhum levantamento ainda a respeito disso, né? Posso estar errado, mas eu creio que não. Muito embora, nas reuniões de setores das federais que eu já tenho participado, esse tema tenha aparecido. É possível que possa ser tratado no Congresso Administrativo, que vai ocorrer em julho, porque certamente essa realidade, que é uma realidade que tem sido denunciada com as trabalhadoras, por exemplo, a gente observa isso, os relatos de violência doméstica contra trabalhadoras, agora em tempos de pandemia, contra a mulher em tempos de pandemia, porque estão pelo isolamento, pela necessidade de conviver com o companheiro, enfim, o desemprego, o alcoolismo, uma série de problemas que sempre existiram, que se intensificaram pela necessidade do isolamento e pela aglomeração. Provavelmente também existem na categoria docente dos servidores, dos técnicos administrativos, por exemplo. Só que aí você tem uma resistência enorme, né? E eu acredito que essa resistência se amplifica na medida em que as condições econômicas são maiores, né? Ou seja, a violência doméstica e a violência sexual, a violência de gênero, ela não é uma exclusividade das classes D e E. Pelo contrário, mas eu acredito que há uma resistência muito forte nas classes B, A e B, que em tese tem mais acesso ao conhecimento, de fazer a denúncia também, por questões objetivas. Então é algo que tem que ser feito, é algo a se tratar. Mas na nossa seção sindical ainda está sendo debatido no sentido de como nós podemos viabilizar GTs, porque precisa de um fôlego formativo muito grande, de todos nós presentes na seção sindical, especialmente na diretoria executiva.
Nós temos a Andréia Carvalho, que levantou a mão também. Gostaria vou até baixar minha mão aqui. Fica à vontade. Não, é que... Aqui tu já vem se inserindo. Não, sabe o que eu queria perguntar? Dar um oizinho pro pessoal. Oi. Eu queria perguntar, porque tu falou ali da questão até de uma experiência tua, né, com os alunos, que justamente isso eu acho que é unânime, essa questão das câmeras fechadas, né, da questão do acesso, porque, na verdade, tem toda essa questão do acesso mesmo, da qualidade da internet, que nós, mesmo sendo servidores, a gente enfrenta alguns problemas, e que dirá os alunos, que a grande maioria, a gente sabe que não tem o mínimo, né? E aí, com essa questão com a volta do presencial, também pode ter essa evasão, esse esvaziamento, porque a gente ainda vive no auge da pandemia, né? A gente com os campos estão conseguindo vacinar os servidores agora. Primeira dose, a maioria, né? Muitos dos servidores é a primeira dose. Os alunos não, a maioria também nem tem essa primeira, uma perspectiva de primeira dose. E aí, o meu questionamento, é um pouco de colocação, que foi que eu fiz agora, e o meu questionamento os docentes pensam no retorno presencial, só que como tem uma perspectiva, porque como se daria isso sem que houvesse também, como a Grace botou, a nossa razão de ser, a razão da instituição, são os alunos. Se não existe, se os alunos não participarem, não frequentarem a universidade, qual vai ser a razão de ser mesmo, né? Com todas essas questões de EAD, ensino à distância, o que for, os alunos, o acesso aos alunos, para a gente existir, a gente precisa dos alunos. E se a gente sente dificuldade e insegurança no retorno, muitos de nós, né, não conseguem ficar em casa mesmo tendo essa possibilidade, porque não tem o acesso ao básico, que por exemplo, tem muitos colegas que vivem em regiões em que a internet é um caso à parte, né? Eu antes de eu estar aqui em Bagé, eu morava em São Borja. Nossa, era um caos tu conseguir a instalação, tu conseguir um serviço básico de manutenção da casa, vamos dizer assim, água, né? Uma manutenção de um encanamento, a manutenção da energia elétrica, que dirá a internet. E muitos dependem justamente do celular, nem é de um notebook, é do celular. Então, claro, considerando que fosse mesclado, fosse híbrido, como tem acontecido em algumas instituições, mesmo assim, muitos alunos não conseguiriam. Eu só queria, de repente, saber se já existe uma possibilidade de levantamento, se já foi considerada essa questão, porque, como tu falou, imagina, numa turma de 12 alunos, dos 12, nenhum, e aí entra tudo que o Felipe colocou, entra o cansaço, que eu estava numa capacitação anterior, que a professora estava me dizendo que a turma dela o horário é das 7h30 da manhã ao meio-dia, mesmo que tenha atividades assíncronas e síncronas, é muito tempo, né? É muito tempo para a gente ficar. Eu vejo pela minha pequena, ela está no ensino fundamental agora, como ela tem asma, ela tem bronquite, ela está no online, ela não foi ainda. E é difícil tu manter a atenção, se a gente adulto tem dificuldade, imagine, né, quanto mais atividades, mais difícil né? Só queria, de repente, saber se tem já uma perspectiva de levantamento, se já consideraram essas questões, porque o desmonte da educação está de uma forma que já está esse esvaziamento, né? As pessoas já não têm acesso. E mesmo voltando para o presencial, muitas também vão continuar sem ter, porque o custo de vida está muito mais elevado, e o corte, né, de verbas, bolsas, que dão subsídio para os alunos também é bem significativo, né? É só para a gente poder, de repente, ter um cenário geral dessas assim, é uma dúvida que eu tenho, porque a gente lida direto com os alunos, e a gente sabe a realidade deles, né? Muitos vão a pé para a instituição, né? A passagem do ônibus aqui né, vai subir agora.
Então, a pandemia, mais o custo de vida que está mais caro, o corte de subsídios, o que vai ser da instituição, né? O meu questionamento é, assim, os servidores, professores e técnicos e todos, como a gente pode se organizar para minimizar, eu não sei, mas procurar sanar essas questões, né, que é um problema coletivo, eu acho. Bom, eu vou considerar, né, a última colocação, essa da André. A gente viu que não tem mais ninguém de mão levantada, e os questionamentos já foram apresentados. Já estamos a 1h45, né, bem proveitosa a fala aí do professor Rafael e a discussão mesmo, o debate. Então, professor Rafael, vou pedir só para realmente as últimas considerações, né, o que tiver a considerar aí. Nós estamos, de parte dos técnicos, as perguntas eram essas daí. Depois eu também me inscrevo só para fazer o encerramento, para agradecer também, tá? Tá, já vou começar, então, agradecendo a oportunidade, né, ao espaço, ao convite do Sindipampa, da Cristiane, da Graciela, dos outros membros da seção sindical. E, olha, objetivamente, eu vou te dizer o seguinte, André. O Sesunipampa já encaminhou 2 ofícios de questionamento ao gabinete da reitoria sobre o retorno presencial, as condições de retorno presencial, os mais variados aspectos, cobrando posicionamento contra o retorno do ensino, a lei de essencialidade do ensino presencial, sobre orçamento e por aí vai. Não tivemos nenhuma resposta ainda. Ao que tudo indica, ao que me parece, as discussões sobre o retorno presencial estão sendo feitas da mesma maneira como toda a discussão do ensino remoto foi feita, de maneira paralela, ou com grupos de estudo que não permitem um amplo debate e que não estimulam uma consulta pública, e não sei com relação ao tempo que vai ser dado também. Então isso me preocupa, né, como docente e como membro da diretoria executiva do Sesunipampa, porque uma coisa eu posso te dizer, e aí eu vou fazer até um paralelo com a fala que o Felipe tinha colocado, né, se a universidade insistir em debater a evasão antes e depois da pandemia sobre o prisma de questões pedagógicas, ou seja, indo para o lado dos artifícios pedagógicos para resolver problemas de evasão, como sempre o fez, já posso dizer, sim, não só como membro do sindicato, mas por ter participado desses fóruns como coordenador de curso, por 2 oportunidades, ainda quando se fazia lá em Bagé os encontros, vai ser um fracasso retumbante, vai ser uma nulidade, vai ser algo para fazer de conta. Porque não é preciso ser nenhum gênio, tá? Nenhum doutor em educação, nenhum expert em políticas públicas, para se perceber que o problema da evasão antes e depois da pandemia são as condições objetivas deficitárias dos alunos. Então é isso. A evasão vai continuar, a desistência vai continuar, a retenção vai continuar, porque o problema de uma boa parte dos alunos, se não a maioria dos alunos da Unipampa, quando voltarem, e se voltarem, é como vão se sustentar, como vão morar, como vão comer, como vão se cuidar. E se a discussão não passar por isso, e isso significa defender o orçamento digno para a universidade e a assistência estudantil, não adianta. Pode vir, pode convidar quem que for, pode fazer a formação, como já está sendo feito aqui, a gente sempre recebe milhões de convites para o Google Meet de fora da licenciatura, isso não vai adiantar nada, isso é engodo, é auto-engano. E me parece que a universidade está apostando nisso, no auto-engano. E eu acho que o retorno presencial vai ser mais um auto-engano. Tá? Eu acho que sim, como bandeira de resistência, é o não retorno ao presencial enquanto toda a população brasileira não estiver vacinada. Não é nem a categoria, não é nem a comunidade acadêmica, é a população brasileira estiver imunizada. Não tem que ter retorno a nenhuma modalidade de ensino, nem universitário, nem ensino básico, nada. Diante desse fato,
e aí, sabedores que nós somos de que a coisa não vai ser tão simples assim, o que tem que ser feito é um debate sério com a comunidade acadêmica, mas um debate, assim, amplo, tá? Sobre as condições objetivas da categoria discente e as condições objetivas dos trabalhadores, dos servidores, para o retorno presencial. Por quê? Se nós temos um orçamento comprometido, em que uma universidade como a UFPEL já disse, sinalizou que não tem dinheiro para reabrir, como a Unipampa vai conseguir reabrir com esses protocolos de biossegurança para garantir que não haja contaminação, contágio? Então, assim, são questões que eu não tenho visto serem respondidas, mas o que eu tenho visto é a manutenção do atropelo. E aí, assim, a gente vai voltar para o presencial, os alunos que voltarem para o presencial nessas situações, nessas condições dadas, provavelmente vão desistir de novo, vai continuar a mesma coisa, e eu não vejo um futuro promissor em curto prazo, se essa for a tônica, se essa for a manutenção em nível federal das políticas governamentais, e se essa for a postura das instituições federais de ensino. A gente vai estar aqui fazendo de conta, mais uma vez, que está tendo aula e não vai funcionar. Assim como não vai funcionar, e, enfim, eu vi aqui o comentário da Paloma, que, de fato, a evasão tem várias causas, mas, sinceramente, eu vou ser obrigado a discordar, porque a própria tônica dos fóruns de licenciatura de debates sobre a questão de evasão, dos GTs de evasão e retenção, me parece que há uma insistência em não tratar da assistência estudantil. Assim, você sempre vai buscar a perspectiva pedagógica. E não é monitoria, gente, não é monitoria, não é aula de reforço, vamos bolar uma estratégia. Em partes, pode ajudar a um espectro, uma fatia da categoria discente, que realmente tem problemas de ensino-aprendizagem que advém da formação básica deficitária do ensino público, enfim, trajetórias de vida as mais diversas possíveis, pessoas que voltaram para o ensino superior depois de 30 anos de estudar, tem várias coisas. Mas, no campus Jaguarão, o que tem acometido mesmo a categoria discente é isso, é não ter dinheiro para comer, não ter dinheiro para morar. E, bom, se contagiarem é pior ainda. Então, se a universidade não tratar da questão da assistência estudantil, não tem conversa, a gente não vai, a gente vai ter um 2021, um resto de 2021, que vai ser uma nulidade, e eu acho que os próximos 2 anos vão ser uma nulidade igual. É isso. Infelizmente, eu não tenho uma palavra otimista, inspiradora para vocês, se as condições se continuarem como elas estão. Realmente, o tema da evasão aí quase que daria uma outra reunião, né? O Domingos deixou essa sugestão também para o professor Rafael retornar para outros assuntos, que tem muitos temas interessantes, né? E eu concordo com o Domingos, aí quando houver oportunidade, é uma parceria importante entre os sindicatos, inclusive, eu acho, né, essa conversa com o professor Rafael. Eu tive a minha dissertação de mestrado, que foi um estudo sobre a evasão discente aqui no campus Itaqui da Unipampa. Eu desenvolvi junto ao FSM, né, mas aplicada aqui, e ela realmente apontou, eu dividi, porque tinha bem caracteristicamente, assim, 2 públicos, um público externo, que era mais ou menos 50%, que eram procedentes de outras cidades, e 50% era procedente de Itaqui, nos cursos, na amostragem que eu coletei, e ficou bem caracterizado que a maioria de fora apontou o fator financeiro como principal motivo para sua evasão, e a maioria de Itaqui apontou o pedagógico, e aí faz sentido, porque quem mora aqui não tem tanta dificuldade para se manter, vamos dizer, estudando, está na cidade da universidade, né, aí vai ao campus, almoça em casa, tem mais facilidade, a família está estruturada na cidade, né, e aí o pessoal apontou o pedagógico porque teve a barreira, né, entrou na universidade, a barreira pedagógica foi uma barreira imensa, então deu as duas em questão
questão, assim, se vem de fora ou se é da cidade. Deu uma divisão bem... Até tem como é que... Bom, se colocarem no Google ali, pelo meu nome, tem disponível na UFSM, lá na biblioteca da UFSM, a dissertação. E tem um quadro final com os percentuais das respostas, bem interessante, da pergunta principal, que era o principal motivo da evasão, né, discente. Só que essa era uma realidade, também, como o professor Rafael apontou, anterior à pandemia. Né, agora nós vamos viver uma outra realidade também que tem que ser diagnosticada, né, que tem que ser conforme a volta e as atividades e tal, vai ser outro cenário, tendência de ser muito mais grave, né, muito mais grave, por causa da realidade toda do país, da educação e de tudo, né, nós vamos ter que avaliar com cuidado. Então, professor Rafael, é para agradecer, né, a sua participação, a excelente explanação, excelente mesmo, de proveito, viu, e a categoria toda ali manifestou, né, mesmo quem saiu, precisou sair agora há pouco e participou de forma bem representativa, estava bem interessante os colegas que estão atuando. Não sei se a Cris ou a Graciela querem colocar alguma questão, mas da minha parte só agradecer essa oportunidade, né, e agradecer ao professor Rafael pela disponibilidade aí e palestra, tá? Valeu. Obrigada, Felipe. Obrigada, professor Rafael, obrigada a todos que ficaram presentes até o momento. Então, eu faço esse encerramento mesmo agradecendo a todos, e foi uma tarde, assim, bem gratificante, com várias reflexões, né, e várias posturas que nós vamos ter daqui para diante, né. E eu gostaria, então, de convidar quem ficou ao nosso próximo encontro, na quarta-feira que vem, o nosso último encontro, tá, que vai ser com a Luísa e o Tiago, que são da nossa assessoria jurídica. Obrigada e um abraço a todos. Obrigado, boa noite, pessoal. Até a próxima.